Olá, aluno! Seja muito bem-vindo aqui à nossa disciplina de gestão de projetos. E hoje a professora vem para que nós possamos aprender e tecer aí conhecimentos acerca dos conceitos da gestão de projetos e como ele é benéfico, essa gestão, como ela é benéfica dentro da organização, para que você possa ali se posicionar melhor, fazendo com que a organização alcance os seus objetivos, não é mesmo? Me apresentando, eu sou a professora Natália Voitas, formada em Administração de Empresas, possuo MBA em E-Commerce, o nosso comércio virtual, e também sou mestre em Gestão de Organizações, aí com ênfase na internacionalização das organizações e também na sustentabilidade. Hoje a professora vem aqui para que nós possamos iniciar os nossos conteúdos, mas lembrando sempre, caso você tenha alguma dúvida, alguma colocação durante a nossa aula, fique à vontade aqui para participar do nosso chat e também via Skype. Olha só, temos também mais uma fonte de acesso hoje. O Skype é camargo2.tutel@croton.com.br. Vamos lá. camargo2.tutel@croton.com.br, aqui para que você possa participar, interagir durante a nossa aula, enriquecendo seus conhecimentos, que a professora tem certeza que você já leu o livro, não é mesmo? Já leu a unidade 1 ali, que é do nosso livro Gestão de Projetos, aqui para nós iniciarmos os nossos conteúdos. Então, professora, sobre o que a gente vai falar hoje na aula? Indo aqui ao quadro, nós temos o tema de hoje, conceitos gerais sobre gestão de projetos. O que é, como ela é utilizada, para que serve, tem ferramentas? Professora, me explica tudo. Pode deixar comigo. Resumo da aula de hoje, vamos ao quadro. Olha só, temos aqui unidade de ensino. Estamos iniciando os nossos conteúdos, os nossos estudos acerca aqui da nossa gestão de projetos. Então, nesse momento, é importante saber as competências da unidade de ensino, que é conhecer os conceitos gerais sobre a gestão de projetos em si, não é mesmo? Resumo, professora? Então, vamos lá. Hoje nós vamos ter aqui um estudo dos conceitos iniciais de projeto, pontuando a evolução no tempo, como são suas características, quais são as características fundamentais, as principais causas de possíveis falhas, boas práticas e também o planejamento de um projeto. SGA do dia: ampliação das linhas do metrô de São Paulo para a Copa do Mundo. Uau, professora, que projeto enorme! E nós vamos conversar sobre ele aqui durante a nossa aula de hoje. Aqui nós vamos trabalhar então: será que a linha 4 amarela é um projeto? E a linha 15 prata, professora, é caso de sucesso ou de fracasso? A reestruturação no organograma da obra é necessária, é possível? E também, por fim, nós vamos conversar sobre o estudo do ciclo de vida do projeto e a integração das áreas ali de conhecimento. Palavras-chave do dia, professor, olha só, aluno: atividade, escopo, prazo, sucesso, possíveis falhas, planejamento, melhores práticas, PMBOK, nosso famoso PMBOK, e integração. Sejam bem-vindos aqui à nossa teleaula número 1, conceitos gerais sobre gestão de projetos. Então, é dentro desse contexto que a professora convida você, aluno, a que nós possamos compreender e ter aí todo um contexto acerca do quê? Da gestão de projetos em si. Então, a professora convida você ao estudo, no qual nós vamos conversar sobre os conceitos gerais sobre projetos, conheceremos o projeto, quais são as falhas comuns dentro de um projeto, desculpe. Nós também vamos trabalhar boas práticas, melhores aplicações ali, atitudes, ações mais adequadas para o nosso projeto só crescer, só alcançar o objetivo que ele está ali se propondo a alcançar. E também, professora, planejamento do projeto, mas tem que planejar projeto também, professora, não só projeto, mas como tudo na vida da gente, é muito importante ter planejamento e também nós trazemos esse planejamento aqui para dentro do nosso projeto e a professora vai conversar melhor sobre este assunto com você. Retomando aqui ao nosso quadro, olha só, convite ao estudo. Professora, por que a gente tem que estudar a gestão dos projetos? Porque nós devemos conhecer alguns pontos, como o que é o projeto em si, a importância dele, qual é a estrutura desse projeto, ele tem ali um esqueletinho, professora, que a gente possa seguir,
passos que nós possamos seguir, como geri-lo, como nós podemos fazer uma boa gestão do projeto, quais são os erros mais frequentes no projeto e também quais são aí as melhores práticas. Para quê? Para a gente implementar bem, para a gente fazer com que o projeto alcance o seu objetivo, o porquê dele estar ali, para que a organização possa o quê? Usufruir desses objetivos provindos do projeto e fazendo ali com que todo aquele contexto seja benéfico para a organização, para que o projeto exista por um motivo e um motivo positivo que vai trazer melhorias, vai trazer benefícios aí para a organização como um todo. Então, para isso sim, nós temos a nossa gestão dos projetos. E agora a gente tem que pensar, professora, projeto. Eu tenho os meus projetos, não é verdade? A professora tem os dela, você tem os seus, e a gente pode parar para pensar o seguinte, profa, projeto é só na empresa ou também tem os projetos pessoais? Nós temos também projetos pessoais, não é mesmo? Vamos ao quadro, olha aqui os exemplos que a professora traz. Um casamento é um projeto, não é mesmo? Uma festa de casamento, por exemplo, é algo que você sonha, que você faz planejamento, que você vê ali o tempo, até qual é o dia do casamento, até lá tem que estar tudo pronto. Você vê também a questão o quê? Do orçamento, não é mesmo? A gente tem que ver aí. Imagina, não um casamento, mas vamos pensar aqui num outro exemplo. Imagina que a gente pegou o carro, juntou com os amigos, vamos descer para a praia, ou vamos para o litoral. Daí vocês estão lá no meio do caminho, de repente, o carro vai dando aquela alerdeada, você fala, ué, daí você vê o indicador lá do combustível batendo no vermelho, você fala, nossa, acabou o recurso. Acabou o combustível. O que a gente faz numa situação dessa? Para isso é importante o quê? Dentro daquele projeto de ir à praia, é importante ter todos os recursos ali elencados e tomar os devidos cuidados, não é mesmo? Para ter segurança na estrada, para vocês alcançarem ali o objetivo de chegar até a praia para se divertir com os amigos. Agora, se o combustível parar no meio, ficar todo mundo ali sem estar perto do posto, tentando buscar socorro, passando perigo, não é mesmo? A gente tem que tomar cuidado ali dentro da estrada. Ou seja, o que aconteceu? Não houve o planejamento adequado, a gestão desse projeto foi falha. Nós começamos o projeto sem saber quais eram os recursos necessários. Por isso, nos componentes do projeto, a professora vai conversar sobre cada um deles e a importância que eles possuem, não é mesmo? Retomando ao quadro. Olha só, construção de uma casa também é um projeto pessoal, ou aquisição aí do seu apartamento, do seu primeiro imóvel. O que a gente tem que fazer? A gente tem que comprar uma geladeira, tem que comprar um fogão, um colchão, não é mesmo? Então são projetos pessoais, mas também tem os outros projetos, os projetos empresariais e os grandes projetos. Olha aqui no quadro a imagem que a professora trouxe. Olha aqui uma hidrelétrica, trabalhando toda a canalização do rio, o local onde a água está ali inundando, tem que ser tudo preparado, fazendo essa transposição aí das águas, ou seja, tudo isso é muito importante. Então, para isso, não só para projetos pequenos, para projetos pessoais, mas também para os projetos grandes, a gestão é crucial em ambos. Planejar, executar, monitorar, gerenciar, enfim, o projeto em si, ele é riquíssimo e ele é importantíssimo. E deve ser bem aplicado, porque os frutos que ele oferta, os benefícios que ele oferta são imensos. Ele promove o quê? Que a organização, que nós mesmos, nos nossos projetos pessoais, alcancemos o quê? O objetivo. Por exemplo, eu quero chegar até a praia. Opa, vamos organizar, vamos gerir bem esse projetinho, que é viagem de fim de ano para a praia, por exemplo, para que nós possamos chegar, para que nós possamos dividir as despesas entre os amigos, para ninguém ficar pagando mais que o outro, para que todos possam ir lá, se divertir, descansar e tal, e voltar em segurança, não é mesmo? Então, por isso é muito importante gerir bem os projetos. Então, indo ao quadro aqui, agora a professora vai trabalhar alguns conhecimentos prévios aqui para que nós possamos aqui, levar em consideração todo esse contexto. Mas pensando na nossa aula, antes disso, vamos à nossa VA. O conceito de projeto parece um pouco distante ou sem importância na sua vida prática. A roda, a lâmpada, as pirâmides e a viagem à Lua, por exemplo, todas elas começaram como projetos. Quando você planeja uma festa, podemos dizer que se trata também de um projeto.
Um projeto pode ser definido como uma atividade temporária que tem o objetivo de entregar um produto, serviço ou resultado únicos. Hoje, este conceito é cada vez mais difundido nas empresas, pois a performance delas pode melhorar com a utilização dessa ferramenta. Daí a importância da gestão de projetos. Pense na expansão das linhas de metrô de São Paulo para a Copa do Mundo de 2014. As empresas que ganharam as licitações tiveram que desenvolver projetos, pois esse será o tema das SPs dessa unidade. Você terá que analisar e resolver situações se colocando no lugar de algumas pessoas envolvidas nessa empreitada. Vamos lá? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Então agora, para que nós possamos iniciar e adentrar cada vez mais dentro do conhecimento aqui acerca da gestão de projetos, vamos aos nossos conhecimentos prévios. Olha aqui no quadro que a professora traz para você, aluno. Olha, primeiramente a gente tem que saber, projeto não é o mesmo que processo e nem o mesmo que atividade contínua, cada um é um. E nós vamos aprender aqui durante a nossa aula de hoje a diferença entre projeto e processo, ok? Lembrando sempre que o processo é crucial para que o projeto exista. Dentro do projeto há inúmeros processos, então é importante saber aí elencar os processos para que nós possamos alcançar o objetivo do projeto. Projeto é algo inédito, cada projeto é único, aluno. E dentro dele será feito, o projeto em si ele é desenhado, ele é feito sob medida, para que seja realizado ali um produto ou um serviço específico. Cada projeto é único, cada projeto tem um porquê existir. Gestão de projeto é o gerenciamento como um todo do projeto inteirinho, desde o início até a sua conclusão. Então, para que nós possamos conhecer mais, aprender mais sobre o projeto, a professora traz a nossa SGA de hoje. Olha só no quadro. Situação geradora de aprendizagem. Professora, do que nós vamos falar hoje? Porque, lembrando, a professora traz aqui os exemplos, situações reais ou situações fictícias, mas que podem acontecer na realidade, que são cenários que nós vamos criando. Então, a professora traz o conteúdo para você ir ali aprendendo como esse conteúdo ele pode ser utilizado na prática. Para quê? Para que nós possamos aí compreender a importância desses conceitos no nosso dia a dia, sendo aplicados ali no nosso cotidiano, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, com que você possa organizar e gerir bem os seus projetos, não é mesmo? Então vamos lá, profa, SGA. Vamos conversar sobre o metrô de São Paulo. Nossa, professora, é o que eu estou pensando? É. Nós vamos conversar sobre o metrô de São Paulo, expansão durante Copa do Mundo. Professor, isso é um projeto enorme. Nós vamos aprender com ele, com esse exemplo. Exatamente, você vai ver que grande ou pequeno tem as fases ali, é importante nós seguirmos as fases para alcançar o objetivo do projeto. Lembrando que cada projeto ele é único. Ele tem ali um esqueminha, um esqueleto para que nós possamos seguir os passos a serem seguidos, mas cada um é único. Por quê? Porque cada projeto tem seu objetivo específico ali que nós vamos trabalhando para alcançar. Então a professora vai ajudar você aí a pensar mais sobre os conceitos que eu trago hoje na nossa aula dentro de um estudo de caso, dentro da nossa SGA. Indo ao quadro. Então vamos lá. O metrô de São Paulo, ele é o transporte metroviário desde 74, olha só. Então, Copa do Mundo de 2014, a gente vai trabalhar o quê? Ampliação das linhas do metrô para melhorar a acessibilidade dos turistas e também dos moradores da cidade durante o evento, durante a Copa do Mundo, que foi em 2014. Então, para a execução das obras, como elas foram executadas? Através de licitações. E as empresas, os consórcios, eles se comprometeram, olha só, aluno, se comprometeram a finalizar as obras antes da abertura da competição. Eles estavam comprometidos aí com isso. Então, a gente tem que pensar, professora, então se a obra vai acabar, o projeto ele começa e ele termina? Exatamente, o projeto ele não é infinito, ele não dura para sempre, ele tem um começo, meio e um final. E nós vamos aprender isso muito na aula de hoje. Então, agora sim, vamos à nossa SP1. Olá, tudo bem?
Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! E agora sim, vamos iniciar a nossa SP1. O tema dela, Conhecendo um Projeto. E agora sim, nós vamos startar aqui os nossos conhecimentos dentro da nossa SGA. E para isso, é importante, aluno, caso você tenha dúvida, caso você tenha alguma dificuldade, mande suas dúvidas no nosso chat ou também nos nossos canais de acesso, como aí através do camargo2.tutel@croton.com.br, camargo2.tutel@croton.com.br. Ok? A professora aguarda aqui as colocações de vocês. Iniciando a SP1, vamos ao quadro Conhecê-la. Olha só, nós estamos conversando aqui sobre um projeto grandioso que é o quê? Expansão do metrô. E olha só, agora a gente vai conversar, alunos, sobre a expansão da linha 4, que é a linha amarela. Então, primeira fase vai ser a inauguração das estações República, Luz, Faria Lima, Pinheiros e Butantã. Você conhece as regiões, aluno? Você já passeou por lá ou você é de lá? É importante aqui a gente ver que isso é um contexto real, não é mesmo? E a segunda fase, construção dos trechos Higienópolis, Mackenzie, Oscar Freire, Fradique Coutinho, São Paulo Morumbi e Vila Sônia. Temos aqui essa segunda fase. Olha só, a entrega 2014. Professora, não acredito. Pera, professora, entrega é cronograma, não é mesmo? Então a gente tem aqui limite de tempo. E também a gente tem limite de verba, de recursos financeiros, não é mesmo? Sim, do dinheiro ali. Mas, professora, é sério mesmo? Exatamente. Olha isso, aluno. Olha o valor que nós temos para esse projeto, 5,6 bilhões. Professora, isso é muito dinheiro. É mesmo. Por isso é importante que esse projeto caminhe bem dentro ali do seu planejamento, tendo uma boa gestão. Por quê? Porque a gente está mexendo aí com o dinheiro do governo, que é para a nossa população, não é mesmo? Então, retomando aqui ao quadro. Olha só, se a expansão da linha 4 amarela era apenas uma parte do projeto geral da expansão das linhas do metrô, essas obras na linha 4 amarela também poderia ser considerada um projeto? Então, essa é uma questão que nós devemos pensar. Será que ela também é um projeto? Será que a expansão dessa linha ela é vista como um projeto? Mas, professora, para isso eu quero aprender, eu quero saber mais sobre o projeto. Eu preciso conhecer um projeto para saber se a expansão da linha 4 amarela, lá para a Copa do Mundo, é um projeto ou não. Então, olha só aqui no nosso quadro. Conhecer um projeto para que nós possamos saber se essa expansão da linha 4 amarela é um projeto. Então, a gente tem que conhecer o projeto, a evolução dele, também conceitos e características para tirar limpo, para responder com tranquilidade essa questão. Então, olha só, vamos iniciar com o conceito do projeto. Projeto em si é o conjunto de atividades temporárias, olha assim, tem um tempo aqui, realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, um serviço ou um resultado que são únicos. A professora é temporária, então quer dizer que ela não dura para sempre? Não, olha só. Ela tem início e fim definidos no tempo. Ela não é infinita, ela não acontece para sempre. O projeto ele tem início, meio e fim, ele tem que ser entregue. E por isso ele tem que ter ali um norteamento. Quais são os objetivos, o que o projeto é e o que ele não é, um escopo.
E também recursos definidos, recursos em relação, olha só, financeiro. A gente precisa saber quanto aí nós temos para poder gastar, para poder investir no nosso projeto. Então é importante saber o valor que nós temos, não é mesmo? Temos que saber o tempo que nós temos nesse contexto e o escopo. O que é o nosso projeto? Qual é o caminho dele? O que ele faz? Qual é o objetivo dele? Isso vai estar tudo na nossa declaração do escopo, não é mesmo? Então agora retomando aqui ao quadro, a professora mostrou um dos conceitos, temos mais. Olha só que interessante. Projeto é único, no sentido que não se trata de uma operação de rotina. Não é algo ali rotineiro, ele é algo único. Ele é um conjunto específico de operações destinadas a atingir um objetivo em particular. Ele acontece uma vez ou outra, o projeto ele não acontece todo dia, ele não é cotidiano. Ele acontece, ele alcança o que ele precisa e ele termina. Olha só, como por exemplo, criar aqui ilhas, blocos de areia no meio do oceano e fazer cidades. Olha que projeto grandioso. E ele aconteceu, sabe por quê? Gestão. A gestão do projeto, ela é chave. O gerenciamento do projeto em si, ele deve ter muito acompanhamento. As pessoas devem saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, para que o projeto caminhe conforme aquilo que foi planejado e que você possa, por exemplo, construir cidades com blocos de areia ali no meio do oceano, como é a figura que a professora trouxe. Então é importante nesse contexto saber que com o gerenciamento de projeto nós podemos fazer coisas grandiosas, ok? Indo ao quadro. Olha só, o gerenciamento de projetos, ele é a aplicação de conhecimentos, de habilidades e técnicas para quê, profa? Para executar projetos de uma maneira efetiva e eficaz. Ou seja, já que nós vamos executar o projeto, nós vamos fazer bem feito. Nós vamos gerenciar aqui para que tudo fique bem redondinho, bem colocadinho, conforme planejado. Caso tenha ali alguma limitação, alguma dificuldade, nós podemos contorná-la, mas levar em consideração que nós temos prazo, nós temos o recurso específico ali, não temos mais do que isso, e nós temos também o objetivo. Então, para isso, mesmo tendo limitações, dificuldades no meio do caminho, é importante contorná-las e entregar o nosso projeto de acordo com o tempo especificado e também dentro do orçamento financeiro, não é mesmo? Então, aqui nós temos uma boa gerência. Olha só no quadro que a professora traz também. É uma competência estratégica que permite a união dos resultados. Aluno, olha só que interessante. A união dos resultados dos projetos com os objetivos do negócio. E isso promove mais competitividade. Sabe por quê? Porque a estratégia da empresa está alinhada com o projeto. Está alinhada com os objetivos desse projeto. Então, quando o projeto alcançar o seu objetivo, vai ser bom para a empresa. Por quê? Porque isso era uma das estratégias dela. Estava ali conectado com a estratégia da empresa, esse projeto, ele existiu para trazer benefício para a empresa. Então, ele vai atender a empresa também de forma estratégica. Sabe o que isso significa? Que a empresa ela tem vantagem competitiva dentro do mercado. Ela se coloca de forma competitiva nesse mercado globalizado e dinâmico no qual nós estamos inseridos. Então, ela sai na frente, ela tem um diferencial, certo? Dando continuidade. Professora, para eu responder se a expansão da linha 4 amarela é projeto ou não, eu preciso conhecer. E para conhecer, quero características. Então, vamos lá. Olha o que a professora traz. Característica do projeto. Ele tem administração própria, por exemplo, ele pode acontecer dentro de uma empresa, mas ele tem ali uma equipe do projeto, um gerente de projetos, né, um líder com postura de liderança ali guiando a todos. Administração própria nesse sentido, de ter equipe própria. Tarefas interdependentes que se conectam com outros setores da organização, utiliza vários recursos, então ela tem que utilizar os recursos materiais, por exemplo, matéria-prima, tem que utilizar ali a verba disponível dentro do tempo disponível, do tempo específico, e também as pessoas aqui envolvidas. Desculpe. Temos também aqui que lembrar que o nosso projeto, ele tem o que? Um resultado único e inédito. Ele acontece por um motivo e ele tem um objetivo e é um objetivo claro. É importante considerar que, como todo projeto, ele tem riscos. Então, é importante, dentro da incerteza ali do planejamento, levar em consideração possíveis cenários. Caso aconteça, nós já temos ali o plano B para seguir. E também possui um patrocinador, alguém ali que libera até às vezes, a maioria das vezes, a própria organização libera um valor específico do quê? Um valor específico
na questão financeira, um valor específico do dinheiro, enfim, ali do recurso financeiro, um tempo específico, um cronograma específico para que ele possa acontecer. Para quê? Para que o projeto em si seja entregue. Professora, a gente está falando de projeto, nós vimos as características, mas me fala uma coisa. Lá dentro do projeto, tem processos? Exatamente, e são vários. Indo ao quadro, olha aqui. Projetos e processos, eles são semelhantes, eles são parecidos, mas não são a mesma coisa, olha só. Ambos são executados por pessoas, ele possui recursos limitados, ele é planejado, ambos são planejados, executados e controlados, mas isso não quer dizer que eles são iguais. Professor, então esses pontos que você falou agora são pontos que eles têm em comum? Exatamente, mas eles têm uma pequena diferença que faz, na verdade, toda a diferença. Vamos ao quadro. Olha só. Projeto. Projeto é uma atividade temporária, única. Ela aconteceu, teve início, meio e fim, tchau, acabou. Diferente aos processos. Olha só. O processo, ele é mais operacional, ele acontece ali continuamente, é uma atividade repetitiva e contínua. Por exemplo, rotinas administrativas, rotinas de um escritório contábil. Por quê? Que são rotinas ali que acontecem todos os dias. Professora, então foi por isso que você falou que dentro do projeto tem vários processos lá dentro, conforme os processos vão tendo andamento ali, a gente alcança os objetivos do projeto? Exatamente. Dentro do projeto, nós temos vários processos e os processos são extremamente importantes para que nós possamos alcançar o objetivo do nosso projeto, certo? Então, retomando o conteúdo, vamos aqui ao quadro. É importante reconhecer, aluno, essa diferença e olha só, professora, a linha amarela do metrô de São Paulo é ou não é um projeto? Frente a isso que nós vimos aqui, frente aos conteúdos que nós estamos trabalhando, nós vimos que é um projeto grande, não é mesmo? Ele tem peças-chave ali, mas eles também têm projetos ali que são interdependentes, um depende do outro, porque o metrô é gigantesco, ele é enorme. Então, frente a essa expansão da linha 4 amarela, nós vimos o quê? Que ela precisa de verba, que ela precisa de tempo para acontecer, que ela tem um objetivo específico. Professor, objetivo, escopo, tempo, cronograma, valor ali para investir. Ela tem os recursos financeiros limitados. Professora, vamos ao quadro. É um projeto, e é mesmo. A linha amarela, a expansão da linha 4 amarela é um projeto. Isso aí, aluno, conseguimos aqui resolver nossa SP1. Então, tem prazo de início e de término. Seriam entregues, né, como combinado em 2014. Tem recursos próprios, vai gerar 1.000 empregos diretos. E olha só, tem ali o recurso limitado de... Bom, não tão limitado, é um recurso alto, não é mesmo? Mas é porque também as obras ali demandam bastante investimento em infraestrutura. 5,6 bilhões de reais para as obras. Professor, é muito dinheiro, e é mesmo. Tem administração própria, ou seja, as empreiteiras aí que conseguiram as licitações, não é mesmo? Teriam que administrar os recursos e o andamento das construções. Olha só, ela vai atendendo aqui todas as características do projeto que a professora mostrou. Tem um patrocinador, que no caso é o governo do estado de São Paulo, e conseguiu financiamento com o Banco Mundial para contratar essas empreiteiras. Por que conseguiu com o Banco Mundial? Porque vai estar atendendo o quê? Um evento mundial, que é a Copa do Mundo. E, por fim, as tarefas são interdependentes, elas se relacionam e há um objetivo claro com a obra em geral, com a obra total ali da expansão do metrô, que é o quê? Melhorar as condições metroviárias do metrô de São Paulo para atender 1 milhão, professor, é isso mesmo, 1 milhão de pessoas por dia, 1 milhão dia é gente que vai passar por ali, não é mesmo? Por isso é importante o quê? Ter uma obra muito bem gerida, muito bem planejada, com segurança, atendendo aí a população e também os turistas que vêm nos visitar aqui no país, não é mesmo? Então temos aqui a nossa SP1 resolvida e agora sim, SP2. E aí, como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos.
Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! E agora sim, dando continuidade aqui aos nossos conceitos, aos nossos conhecimentos, SP2, olha o tema dela, aluno, falhas comuns em projetos. Professora, a gente tem que fazer gerenciamento, a gente tem que fazer planejamento, ainda assim pode acontecer falha? Pode. E a professora vai mostrar para você, aluno, quais são essas falhas para que você já possa evitar, porque quando daí você for aplicar o seu projeto, ele vai ser aplicado lindamente. Então, vamos aprender as falhas para a gente conseguir evitá-los, não é mesmo? Então, vamos lá, começando a nossa SP2. Agora, a gente tinha falado antes da linha 4, da expansão, da linha 4 amarela do metrô. E agora já vamos para outra linha aqui dentro do nosso projeto gigantesco, que é a expansão das linhas do metrô ali para a Copa do Mundo. Agora a gente vai conversar sobre a linha 15 prata do metrô. Olha só, isso é muito importante, aluno, ele já traz uma informação aqui chave para a gente. A linha 15 prata do metrô foi uma obra inédita. Olha só a importância dessa obra, pois utilizou o primeiro monotrilho do Brasil. Olha só, estamos aqui criando história, não é mesmo? O primeiro monotrilho do Brasil. Como era uma obra inovadora, o consórcio responsável por essas obras utilizou alguns equipamentos de fora que foram utilizados pela primeira vez no país, ou seja, eles não sabiam como usar o equipamento. Então, os engenheiros, eles demoraram algum tempo para entender, para compreender qual seria a melhor maneira de utilizá-los, de utilizar o equipamento, porque era tudo muito novo. Então, frente a isso, olha só, professora do céu, atrasou, exato, atrasos consideráveis dentro do nosso projeto. Daí você pode pensar, ai, professor, então, ó, isso aí já é uma falha, porque a gente sabe que tem cronograma para seguir, não é mesmo? Exatamente, aluno. É nesse contexto que a gente já começa a tomar cuidado e pensar, opa, pera lá, a gente tem tempo para terminar isso? Como assim? Daqui a pouco vai acontecer a Copa do Mundo e a obra do metrô não vai estar pronta. E aí, como que nós vamos levar as pessoas? Não é mesmo? Então, aí nós já temos uma preocupação, uma possível falha. Indo ao quadro, dando continuidade, será que o projeto da linha 15 do metrô pode ser considerado um caso de sucesso ou fracasso? Agora nós vamos responder essa questão. Mas para isso nós vamos estudar os motivos que fazem um projeto ser bem sucedido e as principais causas das falhas desse projeto, para saber o que a gente pode melhorar. Então, professora, eu preciso saber duas colocações, as possíveis causas de fracasso, de falhas, mas eu também preciso conhecer as possíveis causas de sucesso. Vamos ao quadro. Sucesso. Primeiro, para que nós possamos ter sucesso, é importante o quê? Ofertar resultado. É importante nesse contexto fazer o quê? Ofertar o resultado, por quê? Porque o projeto, ele nasce por um motivo, ele tem um porquê existir, aluno. Então, se ele tem esse porquê existir, é importante que ele oferte um resultado específico. Nós vimos que o nosso projeto é o quê? O nosso projeto é único, não é mesmo? Então, para isso é importante ter resultado. Depois nós temos aqui a satisfação do cliente. No caso aqui, a satisfação seria o quê? A satisfação seria atender a população, atender os turistas de uma maneira segura, com mais ali viabilidade dentro do metrô, para que as pessoas possam se locomover durante ali os Jogos da Copa do Mundo, não é mesmo? Então temos também este ponto a ser considerado uma possível causa de sucesso. Indo ao quadro, temos também desenvolvimento da equipe. Ah, professora, isso é verdade, porque ali na nossa SP nós vimos o quê? Nós vimos que a equipe não está bem desenvolvida, tanto é que os engenheiros estão
tentando compreender o andamento, como que faz a instalação, a utilização desse maquinário. E a equipe tem que ser uma equipe capaz, uma equipe unida. Para quê? Para que nós possamos, nesse contexto de trabalho em equipe, ter integração, ter confiança entre as partes. As pessoas devem ter ali confiança na capacidade das outras. Para quê? Para que haja ali o envolvimento humano dessa equipe, dos líderes em conjunto para alcançar o objetivo do projeto. Depois, sim, participação no mercado. É importante ali que a organização, tendo seus projetos ali acontecendo, ela possa fazer o quê? Alcançar ali competitividade, diferencial competitivo no mercado. Ou seja, ter postura, posição ali no mercado estabelecida, forte, conquistar o mercado, não é mesmo? Retomando ao quadro, temos aqui a importância da participação do mercado e, por fim, nova capacidade organizacional. Ou seja, demonstrar que esse projeto trouxe benefício. Esse projeto lá dentro da organização trouxe diferencial, trouxe essa nova capacidade a ser utilizada. Então, esses pontos aqui que a professora citou são pontos chaves para o sucesso. Lembrando sempre, a gestão de projetos em si, ela pode ser utilizada para resolver também uma questão dentro da empresa, para sanar uma dificuldade. Então, para isso é importante o quê? Ter um diagnóstico real. Para você ter sucesso na empresa, você precisa saber, a empresa está preparada para ter ali a aplicação de um projeto? Ela vai dar conta de gerir bem esse projeto? Para isso é importante um diagnóstico que vai avaliar o cenário interno e também o cenário externo para saber como está o andamento, se essa empresa está preparada. Sabe por quê? Porque projeto você gasta tempo, você gasta dinheiro. Isso são coisas que nós não podemos perder, não é mesmo? O tempo não volta mais e dinheiro está tão difícil, não é mesmo? A gente não pode ficar jogando dinheiro fora, dinheiro não dá em árvore. Então, por isso, é muito importante saber se a empresa está no momento certo e se, de acordo com aquele projeto, bem implementado, bem gerenciado, essa intervenção correta que vem através do projeto em si, se vai ser benéfico ou não, se vai ofertar para a organização um diferencial competitivo, uma posição competitiva no mercado. Por isso é importante diagnosticar ali a real situação, ok? Então, aqui nós temos possíveis causas de sucesso. E agora, professora? Possíveis falhas, fracassos. Indo ao quadro, vimos sucesso, fracasso. Olha só. Uma das possíveis questões, das possíveis possibilidades de fracasso é a comunicação. A professora sempre bate nessa tecla. Comunicação, a fala, a integração, a interação das ações, das atitudes, dos processos dentro da organização é chave, é crucial. Então, é importante que durante ali o gerenciamento do projeto, a gestão do projeto, haja o quê? Comunicação entre a equipe do projeto. As pessoas têm que saber o que estão acontecendo, têm que saber o que elas fazem, qual é a posição delas ali naquele projeto, o que se espera, o que ela pode ir além, enfim, a real situação da organização. A comunicação é chave. Então, sem comunicação, nós podemos ter ali falhas. Então, é importante trabalhar a comunicação antes de qualquer dificuldade, qualquer problema surgir, vir à tona. Comunicação é sempre bem-vinda. Indo ao quadro. Olha só, temos aqui também desistência do produto. Sabe aquele projeto que nunca acaba? Quando ele tem um produto para ofertar, quando ele tem algo ali para colocar no mercado, porque um projeto ele vai alcançar um objetivo, vai ofertar um produto ou serviço para a empresa, mas sabe quando cansa, a gente para no meio do caminho, fica rearranjando, realinhando esse projeto e ele nunca termina? Não é essa a intenção, é importante a gente não abandonar o produto do projeto. Esse projeto vai ofertar isso. Começou, desenvolveu, termina. Porque senão a gente fica com vários projetos em aberto e acaba sem gerenciar nenhum deles e os projetos acabam fracassando. Então é importante sempre evitar estas falhas. Indo ao quadro. Mais um. Qualidade não atendida. É importante ter qualidade durante o gerenciamento para ver se os processos estão sendo realizados com qualidade, se o andamento está sendo com qualidade, se está tudo caminhando bem. Se não está, opa, vamos corrigir. É importante que tenha ali qualidade. A qualidade deve ser atendida. Caso não seja, fracasso. Falta de patrocinador. Às vezes a gente começa ali um projeto sem verba nenhuma, sem alguém ali patrocinando. Fica difícil, é importante a gente fazer o levantamento dos recursos e verificar aí se vai ter recurso suficiente ou se precisa de mais patrocinadores, enfim, ficar atento aqui a patrocínio.
erro de planejamento, e esse aqui é um dos que mais acontecem, viu, aluno? Então, olha só. Como funciona esse erro de planejamento? Dentro da elaboração do seu projeto, do planejamento, dessa gestão que é feita ali desde o início, que é saber como vai planejar, como vão ser aplicadas essas estratégias que foram previamente planejadas, é muito importante levar em consideração os cenários, tanto interno quanto externo, possíveis situações que possam acontecer. E ali o projeto, o planejamento do projeto, ele tem que estar preparado, ou seja, ele tem que ter o plano B. Imagina que você está fazendo a viagem, você tem que chegar ali a uma cidade que, para chegar nessa cidade, você tem que atravessar uma ponte. Então, ok, o seu projeto é abastecer o carro, tem aqui o dinheiro do pedágio, tenho aqui 3 horas para chegar. Olha, o caminho ali demora geralmente 1h30, 1h20, eu consigo chegar em 3 horas tranquilo, vou chegar adiantado para o meu compromisso. Ótimo, então vai. Você estava lá dirigindo, chegou na estrada, a ponte estava quebrada. Opa! Olha aí, nós temos que rearranjar esse planejamento do projeto para alcançar o objetivo dele. Sabe o que a gente faz nesse momento? Usa o plano B. Você fala, ó, se der problema com a ponte, eu vou usar o caminho alternativo, que ele vai demorar 20 minutos a mais. Ou seja, ao invés de 1h20, 1h30, eu vou chegar lá por 1 hora e vou demorar 1h40 de viagem, 1h50. Ok, ainda vou chegar adiantado. Então, você se preparou para isso. Então, o projeto, a gente tem que ter sempre o plano B. Sempre ali um recuo, um desvio, para que nós possamos chegar dentro do cronograma, usando ali os recursos que nós temos, sem nos afastarmos em nenhum momento do real objetivo, do produto do nosso projeto. Ok? Indo ao quadro. Temos também falta de engajamento da equipe. Aqui vem o papel do líder. O líder, o gestor desse projeto, ele deve o quê? Mobilizar, motivar a equipe, fazer com que todos trabalhem em conjunto. Ele não é aquele chefão que fica lá no canto, na sala dele, as pessoas têm medo de conversar. O líder, esse gestor do projeto, ele deve ser uma pessoa sempre acessível, que trabalha ali junto com o pessoal, que se precisar de alguma coisa já pergunta, ele sempre está por perto, ele trabalha em conjunto. É importante muito ter uma equipe engajada para que você evite aí qualquer oportunidade de fracasso, ok? Então, aqui nós vimos as possíveis causas de sucesso e as possíveis falhas, causas de fracasso, para que nós possamos minimizar o fracasso e maximizar, aumentar as chances de sucesso, não é mesmo? Retomando ao quadro, olha aqui a professora atrás sobre a nossa linha 15, aqui a nossa linha 15 prata do metrô. Olha o que aconteceu. Professora, na linha 15, nós vimos que teve prazo de conclusão adiados. Ai, meu Deus, mexeu no cronograma. Extensões reduzidas, projeto refeito. Ah, professor, isso é mais uma parte de fracassos, daí é erro de planejamento. Exatamente. Elevação de preços por quilômetro em até 83%. Meu Deus, imagina você tem ali um orçamento. Quando você vai ver de novo, ele está quase o dobro mais caro, 83%. Meu Deus, estourou o orçamento. Possível falha, já é falha. Condições não diagnosticadas inicialmente. Ah, como assim? Não fez diagnóstico? Não diagnosticou isso? Erro de planejamento. Falha de comunicação, a equipe não se engajou para diagnosticar, professores, aqui é falha. Problemas com contratados, projetistas e outros. Ah, professor, engajamento de equipe e comunicação. Engajamento, falta de engajamento e falta de comunicação, má gestão. Professora do céu, tá tudo parecendo fracasso, professora. Então, a linha 15 do metrô é um caso de sucesso ou de fracasso? O projeto teve fracassos, mas a linha do metrô foi um sucesso. Como assim, professora? Como assim, com tanta falha, com tanto fracasso, foi um sucesso? Onde que eu me perdi? Não se perdeu, não. A professora vai explicar o porquê que ela foi um sucesso. Vamos ao quadro? Olha só, como assim? O projeto, ele não foi um sucesso, porque ele teve um atraso enorme e estourou o orçamento, que já era alto, de 5 bilhões. Mas ele teve pontos positivos.
Com o passar do tempo, com o projeto já finalizado, nós podemos ver alguns pontos importantes nesse contexto aqui dessa obra grandiosa que é a do metrô. Então, olha só, aluno, no entanto, com o passar do tempo, com o projeto já finalizado, não se dá tanta importância se o projeto cumpriu com os seus compromissos de prazo e de orçamento, pois o foco do sucesso do projeto se volta para o impacto que ele teve sobre os clientes e sobre a equipe. Então, ela teve muitas falhas ali para entregar o projeto, mas quando ele foi entregue, avaliando aí estes pontos, o impacto sobre a equipe e sobre as obras ali foram um sucesso. Sabe por quê? Porque os envolvidos ali com o projeto, os gerentes, os líderes de equipe, os engenheiros, os colaboradores, eles aprenderam a usar aqueles equipamentos que eles não estavam sabendo lidar. Eles sabem usar agora de maneira correta, eles precisavam daquele tempo para compreender. Então, assim, eles acumularam conhecimento durante todo o projeto. Então, esse projeto ele também teve pontos de sucesso. Olha só, o que vai permitir que os próximos projetos do consórcio ocorram de forma mais veloz e eficiente, ou seja, travou, professora, mas eles aprenderam e agora os próximos projetos eles vão conseguir tirar de letra, porque era um maquinário externo, eles agora sabem mexer e as próximas obras vão ser concluídas também com muito mais rapidez e essa obra concluída trouxe muitos benefícios ali para as pessoas envolvidas. Certo? Então, para que nós possamos aprender ainda mais, SP3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! E agora sim, aluno, vamos iniciar a nossa SP3. Olha o tema dela. Boas práticas em gestão de projetos. Como essas práticas dão andamento, como elas são colocadas e a importância dessas boas práticas durante a gestão de projetos para que o nosso projeto ali corra da melhor maneira possível. Então, vamos lá, aluno. Olha só aqui dentro da nossa do início da nossa SP3. Mais uma situação para a gente. Olha só, o gestor do projeto do metrô, ele deve agora criar uma estrutura nova, um organograma, na qual pudesse ter uma ascensão, uma compreensão ali sobre todo o seu time, a equipe, para agilizar essa tomada de decisão. Como fazer essa reestruturação no organograma, profa? Nós vamos aprender quais vantagens essa nova estrutura organizacional vai trazer para o projeto em si. Nós também vamos aprender isso, aluno. Então, nós vamos conversar, sabe para quê? Para que nós possamos localizar a importância e conhecer quais são as práticas de gestão de projetos, conhecendo essas boas práticas de gestão aí inclusas. Professora, para que nós possamos trabalhar estas boas práticas de gestão, aplicar boas práticas de gestão, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter ferramentas, não é mesmo? Metodologias. E são essas metodologias que vão aí nos nortear para que nós tenhamos boas práticas de gestão. Práticas com qualidade, bem aplicadas, fazendo com que o nosso projeto tenha eficiência ao ser ofertado. Então, vamos conhecer essas metodologias. Olha só. Metodologias. Os guias, essas metodologias, estes guias que vão aí mostrar o caminho, que vão nos dar um norteamento, eles são um conjunto de informações, aluno, com as melhores práticas em gestão de projetos elaboradas por um grupo de pessoas ou de entidades que ficaram conhecidas como boas práticas em gestão de projetos, ou seja, as boas práticas aí são um delineamento das melhores práticas a serem aplicadas para quê? Para que o projeto tenha sucesso. E a professora traz aqui alguns exemplos, temos o IPMA,
Temos o Prince 2, temos o PMI e o mais utilizado e o mais famoso de todos. Temos aqui o nosso PMBOK. Professor, eu lembro que você falou desse PMBOK lá no começo da nossa aula. A gente vai conversar sobre ele, a gente vai aprender mais sobre esse PMBOK, mas é agora. Olha no quadro. O PMBOK, ele é o Guide to the Project Management Body of Knowledge. Professora, que isso? Você viu que chique? A gente está aprendendo uma ferramenta aqui com o nome em inglês, que em português significa Guia para o Conjunto de Conhecimentos de Gerenciamento de Projetos. E o PMBOK, aluno, ele foi tão importante, esse guia aí com as boas práticas em gestão de projetos, ali todas aglomeradas no mesmo guia, que ele se tornou um divisor de águas, de tão importante que esse PMBOK foi. Ele em si é o que, profa? Ele é uma padronização que identifica, olha, isso é importante, aluno, ele é uma padronização, ele nos dá aqui um norteamento fixo que vai identificar e conceituar processos, áreas de conhecimento, o ferramental, né, as ferramentas a serem utilizadas e também possíveis técnicas. Para quê? Para que a minha gestão de projetos ela aconteça com as melhores práticas, com qualidade e tudo mais. Professora, qual é o rostinho do PMBOK? Aqui nós temos o PMI, que é o Project Management Institute, que é o Instituto da Gestão de Projetos, que é onde aí o nosso PMBOK foi realizado, foi desenvolvido, é um instituto aí que se juntou para fazer as boas práticas em gestão de projetos. E temos também o rostinho do nosso PMBOK, olha só, é esse daqui, verdinho. Ele é o nosso guia, que nos ajuda aí para que nós possamos ter metodologias, técnicas bem definidas para que a nossa gestão de projetos seja bem gerenciada e seja também bem aplicada dentro desse contexto. Então, olha só o que a professora traz para você, aluno. Alguns pontos importantes que o PMBOK pode nos ajudar a delinear. Padronizar as atividades do gerenciamento do lado no projeto, melhorar o fluxo de comunicação entre as partes envolvidas. Lembra que a professora falou que comunicação é importante? Ela é um processo-chave aqui na gestão de projetos. Reduz a negligência de atividades importantes. Sabe aquele famoso amanhã eu faço? Deu amanhã nunca chega? Amanhã eu faço. Ai, não deu tempo. Amanhã eu faço. Ai, fui no banco, não deu tempo. Amanhã eu faço. Nossa, esqueci completamente. Negligência, ela evita isso. ênfase no uso dos recursos de maneira eficiente, fazendo o máximo, maximizando ali o uso dos recursos que a empresa possui. Controle sobre o andamento do projeto, gerenciamento, monitoramento, tratamento otimizado dos riscos, ou seja, evitando riscos e se ali fazendo a prevenção para caso os riscos possam ocorrer. E, por fim, a potencialização das chances de sucesso do projeto, ou seja, maximizando, aumentando aí as possibilidades de sucesso do nosso projeto. Professora, e tem ali alguma ferramenta, algo que a gente possa construir para compreender melhor isso? Existe sim. Vamos ao quadro. Olha aqui, a professora trouxe essa tabela que demonstra aqui o quê? A nossa estrutura organizacional e aqui as características do nosso projeto. Então, por exemplo, aqui nós temos estrutura da organização, estrutura funcional, lá no nosso organograma que nós estamos aqui reestruturando para uma melhor aplicação das boas práticas de gestão de projeto, lembram? Então, temos aqui a estrutura organizacional com a funcional, a matricial e por projetos. Na matricial, nós temos a fraca, a balanceada e a forte. Já nas características do projeto, temos a autoridade do gerente de projetos, a disponibilidade de recursos, quem? O responsável, quem controla o orçamento do projeto? A pessoa do dinheiro. Função do gerente de projetos, do líder, e a equipe ali administrativa do gerenciamento dos projetos. Então, é importante saber qual é a característica do projeto e a estrutura da organização, para que aqui dentro do quadro você possa se localizar melhor e ter o organograma mais adequado para a sua organização e também para o projeto. Então, por exemplo, se nós temos aqui uma estrutura da organização por projeto e nós temos que focar no ponto disponibilidade de recursos, se é por projeto,
ela aqui é alta e quase total, porque para ter o projeto a gente tem que ter recurso, não é mesmo? Então são exemplos aqui que a professora trouxe para quê? Para que lá na organização possam-se fazer com que seja alinhado o melhor organograma frente ali à estrutura do projeto e também da própria organização, deixando tudo focado em boas práticas de gestão de projetos. Indo ao quadro novamente, olha só, aqui temos também, e muitas organizações possuem, o famoso PMO, que é o Project Management Office, que é o escritório de gestão dos projetos. Então, é nesse contexto que é um corpo ou uma entidade organizacional, até mesmo um departamento, a qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas a quê, profa? Ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos. Para quê? Para que essas boas práticas possam ser monitoradas, para ver se está tudo caminhando bem. Então, quais são aí os tipos mais comuns de PMOs que nós podemos encontrar nas empresas, né, desses escritórios? Pode ser de projetos autônomos, projetos que acontecem ali dentro da empresa, que nascem ali do dia a dia, do pessoal, ou um escritório de projeto departamental ou de suporte, que lhe dá ali apoio, auxílio aos projetos que já existem, ou também um escritório fixo, o escritório de projetos corporativos, que ele existe, está fixo ali, e sempre que precisar de ajuda para saber como aplicar melhor, como fazer a melhor gestão desses projetos, já recorre aí a esse PMO que vai estar lá na empresa, já que é o escritório de projetos que a empresa já possui, ok? Para a gente continuar o conteúdo, retomando, olha só. Uma nova estrutura para um projeto do metrô, como que a gente consegue reestruturar esse organograma, como que a gente consegue criar essa nova estrutura para um projeto? É importante trabalhar lá no gerenciamento dele e levar em consideração, reavaliar cada um dos pontos do projeto. Então, aqui nós vamos ter que ver tudo de novo. Não adianta realinhar, tem que realinhar por inteiro. Quando você realinha, é como se você criasse um novo projeto. Então, tem que ver tudo. Stakeholders, partes interessadas, integração entre as outras linhas do metrô, entre os outros departamentos, entre outros projetos, qualidade, custo, aquisição, pessoas, recursos humanos, comunicação, escopo, objetivo, possíveis riscos e tempo. Nós temos que realinhar o projeto por completo. Ou seja, mostrar ali as possíveis correções, por exemplo, aumento do tempo e ver os impactos do projeto como um todo através dessa pequena mudança. Às vezes a alteração parece ser pequena, mas ela afeta os outros pontos, porque o projeto ele é interrelacionado. Então é importante reavaliar, reanalisar ele como um todo, mesmo que se for só para aumentar o tempo ou para colocar mais dinheiro, por exemplo, no projeto. É importante compreendê-lo novamente, ok? Indo ao quadro. Uma nova estrutura para o projeto do metrô, professora, será que é isso que nós vamos ter que construir? Então, olha só, o gestor oficial do projeto, o líder do projeto, ele deve escolher uma estrutura organizacional específica para o projeto. Ou seja, uma estrutura por projeto. Para quê? Para que ele tenha um melhor andamento. E para isso, ele tem que garantir boas práticas de gestão. Ele pode, então, inserir lá na empresa um escritório de projetos, um PMO, para quê? Para que o nosso avanço, essa obra grandiosa que nós estamos realizando, que é a expansão de linhas do metrô, aconteça ali com segurança, dentro das normas, cuidando ali e seguindo as boas práticas da gestão de projetos. Ok? E para que nós possamos aprender mais e dar continuidade nos nossos estudos, agora sim, SP4. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein?
Então agora sim, vamos à nossa SP4. Olha só o tema dela, aluno: planejamento do projeto e integração. É isso que nós vamos conversar agora para aprender ainda mais sobre o nosso projeto, não é mesmo? Professora, tem mais uma situação para a gente resolver? Com certeza! Agora é a obra da linha 17 Ouro do metrô. A gente viu ali a expansão da 4 amarela, a linha 15 prata, não é mesmo? E agora a gente está na 17 Ouro aí do nosso metrô, trabalhando aí para conseguir fazer essa obra. Mas olha só, a obra da linha 17 Ouro do metrô de São Paulo, ela foi retirada do escopo das obras do metrô, ou seja, ela foi excluída, não vai mais ter essa obra. A explicação da suspensão foi insuficiente. Eles não deram ali explicação do porquê tiraram essa obra do escopo. Os pesquisadores descobriram um desacerto com a empreiteira e acabou dinheiro, falta de orçamento. Então era preciso encerrar esta obra, que era uma das partes do projeto. Então a gente tem que encerrar uma parte do projeto. Nossa, professora, então a gente vai ter que fazer muitos ajustes, porque a gente tirou um braço do projeto. Então, para isso, a gente tem que ver os efeitos colaterais que ele vai ter. Por isso, planejamento e boa gerência desse projeto. Indo ao quadro. Olha só, então, agora nesse planejamento do projeto, na integração dos seus pontos, será que os ajustes feitos no projeto foram só nas áreas contratuais, só lá no contrato, com a empreiteira e com os stakeholders, com os envolvidos, ou também com as outras áreas do nosso projeto foram afetadas? O que você acha, aluno? Que foi só uma mudancinha ali no contrato, só conversar ali com o fornecedor e tudo bem? Ou teve impactos maiores nas outras áreas do projeto? Vamos aprender, indo ao quadro. Para ajudar e para que nós possamos conhecer melhor, nós vamos aprender o ciclo de vida do projeto e também as áreas de gerenciamento de projetos nesse contexto. Então, olha que importante, dentro do nosso projeto, a gente tem que iniciá-lo. Vamos ter um projeto? Vamos. Tem objetivo? Temos. Faz o planejamento, daí a gente vai executar, daí a gente controla o nosso projeto. Controlou, deu certo? Finaliza. Controlou, não deu certo? Rearranja, faz o planejamento de novo e começa tudo de novo. Enquanto o controle aqui não bater, não for o correto, vai ficar planejando, vai ficar realinhando até que ele aconteça. Ou seja, professor, isso significa que quando a gente tira uma parte do projeto, a gente tem que rever tudo? Exatamente. Vamos ao quadro. Aqui a professora traz as 10 áreas do gerenciamento dos projetos. Então, nós temos gerenciamento das aquisições do projeto, da qualidade dele, dos riscos, do escopo, dos custos do projeto, da integração, das comunicações, do RH, das pessoas, dos recursos humanos do projeto, do tempo e também dos stakeholders, das partes interessadas. E olha só aqui as fases do nosso projeto, que podem ser também utilizados como uma possível intervenção aí frente a um diagnóstico. Temos aqui as fases: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e, por fim, o encerramento. Temos aqui dentro do nosso projeto essas 5 fases que baseiam-se no desenvolvimento dele. E olha só que interessante aqui que a professora traz para você, aluno. Nesse contexto, nós vamos ter pontos importantes e cruciais aqui para o bom andamento do nosso projeto, para que ele tenha o quê? O bom planejamento e uma boa integração, não é mesmo? Então, nós já vimos que se tirarmos ali uma parte do projeto, nós precisaremos realinhar todo o contexto. Por quê? Porque ele é interdependente, não é mesmo? Então, olha só. Dentro de um projeto, nós precisamos cuidar do objetivo dele, do escopo, do tempo, do cronograma e também dos custos, dos recursos financeiros ali que nós teremos, não é mesmo? E isso tudo mantendo boas práticas de gestão, mantendo qualidade ali no nosso monitoramento, no gerenciamento do nosso projeto. Frente a isso, nós temos pontos importantes nesse contexto, que são os stakeholders, as partes interessadas, as pessoas que estão ali trabalhando conosco. Temos que angariar e conhecer os riscos para poder minimizá-los. Temos que levar em conta a integração, que é peça-chave aqui do nosso projeto, os setores e as fases interligadas. Temos também a comunicação, que como nós vimos, a comunicação
é também algo chave dentro do nosso projeto, ele é muito importante. E dentro de todo esse contexto, é importante sempre considerar o quê? As pessoas, os recursos humanos nesse contexto, onde estão as pessoas aqui trabalhando, fazendo as coisas acontecerem, e as aquisições conquistadas, as aquisições que existem para quê? Para que o nosso projeto aconteça. Então, frente a todo esse contexto, a professora traz aqui um fluxo para que nós possamos compreender como as fases, as etapas, as partes do nosso projeto, elas possuem integração. Cada um desses quadradinhos é um processo aqui dentro do nosso projeto e eles são interligados. O projeto dentro dele ele é interligado. Então, temos aqui o nosso fluxo resumido dos processos, de acordo com o nosso guia, com o nosso PMBOK, que guia aí as boas práticas na gerência do projeto. Professora, então, se cada uma desses quadrados, desses retângulos, são ali partes que compõem o projeto, são processos que compõem o projeto, caso aí um deles seja encerrado, ele tem ali efeitos, ele tem um efeito colateral nos outros, não é? Porque ele está conectado. Exatamente. Por isso que você, por exemplo, tirando uma linha do metrô, você pode travar ali todos os outros processos. Então, para isso é importante o quê? Estudar os fluxos e as interligações entre os nossos projetos. No caso aqui, a retirada do projeto da inserção da linha 17 Ouro no metrô. Eles tiraram esse projeto, acabou o dinheiro ali e eles estavam tendo divergências com a empreiteira. Frente a isso, tem que rever o projeto. Por quê? Porque impacta essa retirada nos outros processos, nas outras fases do projeto. Ok? Retomando. Então, agora, o gerente de projeto das obras do metrô, ele precisa entender que as áreas de conhecimento da gestão do projeto, elas são importantes, precisam ser conhecidas, precisam estar esclarecidas. Para quê? Para resolver a situação aí da linha 17 Ouro, que foi retirada. Então, o gerente de projeto, ele tem que estar por dentro, ele tem que entender de todas as áreas do conhecimento que estão ali permeando o projeto. Para quê? Para resolver essa situação, não é mesmo? Indo ao quadro. Então, é importante que ele reveja o projeto como um todo, toda a integração, todo o contexto desse projeto e compreenda os possíveis efeitos colaterais e as possíveis alterações. Olha só, com a questão aí da suspensão da linha 17 Ouro do metrô de São Paulo, será que somente as questões do contrato, a conversa ali com os envolvidos, com os stakeholders vão ser afetadas? Será que só isso é suficiente? Será que só isso resolve a questão? Não, né, prof? A gente viu que eles estão interligados, a gente tem que rever tudo. Então, o gerente de projetos, o líder desse projeto, ele vai recorrer ao processo de integração e junto com o time, junto com a equipe, ele vai refazer os seus planos, refazer ali o cronograma, refazer os recursos que inicialmente continham a fase que está sendo excluída. Então, excluir vai ter que refazer, vai ter que ver de novo tempos, riscos, custos, escopo, ali todas as condições para que haja a integração da comunicação, das aquisições, da qualidade também das pessoas, dos recursos humanos. Para quê? Para rever corretamente todo este processo, todos os processos que compõem o projeto. Então, olha só, aluno, ele parte para o processo de planejamento de tempo, de custo, de compras ou de aquisições, de escopo e começa a atualizar tudo. Tirou uma etapa ali, vamos rever tudo. Às vezes vai diminuir ali os custos, às vezes a gente vai terminar mais rápido. É importante saber, é importante conhecer toda essa parte, todo esse contexto, não é mesmo? Então, nesse momento, precisa-se fazer relatórios dos custos já pagos, das multas contratuais que podem surgir, do novo tempo, do novo cronograma desse projeto e também do que ele entregará agora. Qual é o escopo dele, qual é o objetivo, qual é o produto ou serviço ali a ser trazido, a ser colocado.
E frente aqui a este contexto que nós vimos a importância de ter o planejamento bem feito do nosso projeto e considerar a integração dele no todo, é que a professora encerra aqui mais uma SP. Encerramos a nossa SP4. E agora a professora convida você ao Provocando Novas Situações. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! E agora aqui no nosso Participando da Aula, a professora convida você a novas situações. Então, indo rapidamente ao quadro, aluno, é sempre importante contar com você. Agora é com você. Faça suas atividades que estão propostas no livro, pratique seus conhecimentos, desenvolva ali suas análises, suas compreensões e se prepare ali para a nossa próxima aula, estudando, lendo a nossa próxima unidade do livro Gestão de Projetos. Então é importante, aluno, que você venha aqui para a nossa aula com o conteúdo já lido, com as atividades realizadas, que é que você possa tirar suas dúvidas e posteriormente a professora fica à disposição dos nossos canais de acesso para que nós possamos aí conversar, tirar dúvidas acerca do nosso conteúdo, ok? Então, frente a isso, é importante participação nos fóruns e a professora deixou uma atividade lá no fórum para vocês e agora eu trago aqui alguns pontos importantes que a professora gostou muito. Então, lembrando lá do nosso fórum, a professora tinha pedido, não é mesmo? É a seguinte colocação. 2 questões. Primeiro, sobre o Lollapalooza, o festival, lembram? Então, olha só que a professora colocou lá. Inicialmente, alguns participantes do público do festival optaram pela compra de pulseiras cashless, sem dinheiro, só anda com a pulseira e o valor já está ali automaticamente na pulseira. Então, você só passa ou mostra a pulseira, você consegue consumir lá dentro do festival, sem ter gastos, não é mesmo? As quais permitiram a compra antecipada de créditos, não é mesmo? Para que dentro do evento os participantes, pudessem trocá-los por alimentação, por bebidas, por produtos. Essas pulseiras deveriam propiciar facilidade, mas, sempre tem um mas, né, profa? Tem. Uma vez que o público ele não precisaria entrar com dinheiro, ele poderia curtir o festival com tranquilidade. Mas algumas pessoas, no momento da compra, por um erro do sistema, olha só, de um evento grande, hein? Tinham ali suas pulseiras abastecidas, reconhecidas como vazias. Ou seja, ele colocou o dinheiro e a pulseira estava sem, não era reconhecido. E a segunda questão que a professora colocou foi... Uma outra questão que também implicou na dificuldade das pessoas visualizarem as atrações foram de filas de 40 minutos a 1 hora para comer, para alimentação, dificultando a compra de comidas e de bebidas e limitando a experiência do público que queria ver o show, mas estava com fome e daí ficava na fila. Então foram essas 2 questões. E a professora gostou muito da colocação aqui de um aluno, é o Benedito Paulo Rodrigues, e você colocou assim no fórum, Benedito. Em primeiro plano, aqui, é simples, nós devemos atender, é simples atender que para um evento desse porte, deveriam ter o que? Uma boa, ter com boa antecedência, antes, aplicado o sistema de maneira testada, eles deveriam ter testado antes aí a pulseira, antes de colocá-la propriamente no evento. Ótimo, parabéns. É de se saber que o sistema em si traz falhas, então o teste com antecedência ele deveria ter evitado todo o transtorno causado aos participantes. Testes feitos com rigor, com antecedência, teriam sido eficazes. Marinheiros de primeira viagem ali, para que eles pudessem trabalhar essa questão, não é mesmo? Então, a professora fica muito feliz com a sua participação no fórum. Temos mais aqui uma participação que a professora também gostou bastante, eu trago aqui para a aula. É da Dayana Francelino Melo de Moraes. Obrigada pela participação de vocês e de todos os outros aí que colocaram lá no fórum. Quem sabe o seu é o próximo que a professora
aqui traz para a nossa aula, não é mesmo? Olha o que a Dayana colocou. Na verdade, esse sistema de cashless, ele deveria ter sido mais bem elaborado antes de ser implementado em um evento como o Lollapalooza, um evento grande. Não estou dizendo que não é para ser usado, mas antes de implementar um sistema desse porte, ele tem que ser o quê? Estudado. Tem que ser ali feito um exemplo, ter feito um teste antes, não é mesmo, Dayana, desculpe. Então, o fato é que as pessoas passaram mais tempo resolvendo problemas do que curtindo o festival, exatamente. Os gestores do Lollapalooza têm que implantar um sistema de altíssima qualidade e de automatismo ali em vários pontos do evento. Ótimo. Em relação ali às filas para comer e beber, o pessoal, várias participações de vocês que a professora leu, era sobre aumentar a quantidade de restaurantes, a quantidade ali de bares para o pessoal poder comprar as bebidas, os alimentos e curtir mais o festival. A professora ficou muito feliz com a participação de todos, ok? Então, participem dos fóruns para que a professora possa trazer aqui as colocações de você. Nesse caso, muito obrigada a Benedito e a Dayana por participarem aqui da nossa aula, do nosso fórum, ok? A professora ficou bastante feliz. Então, aluno, caso você tenha alguma dúvida sobre a nossa aula, eu deixo um minutinho aqui para você trazer suas dúvidas e na volta a professora já retorna. Até já já! E agora aqui retomando o nosso momento de perguntas, caso você tenha dúvida, caso você gostaria de participar, a professora fica à disposição posteriormente nos nossos canais de acesso. Não se esqueça de estudar para a nossa próxima aula. Estude e se prepare. Bons estudos a todos e até a próxima! Na teoria, um projeto pode ser definido como uma atividade temporária que tem o objetivo de entregar um produto, serviço ou resultado únicos. Isso aproxima muito a ideia de projeto de nossas vidas, certo? Por isso, a gestão de projetos não é simplesmente um modismo. Ela existe e sempre existiu ao longo da história e continua presente em diversos âmbitos de nossas vidas. O que existe hoje é um maior desenvolvimento de ferramentas, softwares especializados e um enfoque maior no alcance de resultados. Cada projeto envolve muitas pessoas, direta ou indiretamente. Essas pessoas são chamadas de stakeholders e têm que ser geridas para que os conflitos de interesse não atrapalhem o andamento do projeto. O que também vem evoluindo é a análise de resultados de um projeto. Se antes o sucesso estava relacionado apenas com a entrega do produto do jeito que foi pensado, no prazo previsto e dentro do orçamento, hoje sabemos que o sucesso deve ser medido pela eficiência, impacto no cliente, impacto na equipe, resultados comerciais e preparação para o futuro. Os motivos pelos quais um projeto fracassa podem ser vários. Problemas de comunicação, escopo não definido adequadamente e recursos humanos insuficientes são alguns dos mais comuns. Para que os projetos possam ter um direcionamento mais preciso e para que alcancem o sucesso, foram criadas algumas associações para auxiliar o seu desenvolvimento e mapear as melhores práticas. A principal delas é a PMI. Ela desenvolveu um manual sobre gestão de projetos chamado PMBOK. Entre outras coisas, esse manual pode ajudar no gerenciamento de todas as áreas de conhecimento que englobam a gestão de projetos. A partir dessa escolha, é importante estudar qual a estrutura organizacional da empresa que empreende o projeto ou até mesmo do projeto em si. Essa estrutura pode ser funcional, projetizada, matricial fraca, matricial equilibrada ou matricial forte. E para que os gerentes e sua equipe tenham sucesso, pode ser muito importante criar um escritório de projetos conhecido como PMOs. O tipo de escritório criado vai depender de qual modelo o projeto vai adotar. Pesquise mais sobre os tipos de estrutura organizacional, seus organogramas e os tipos de escritórios adequados para cada um, além do ciclo de vida de integração do projeto. Você vai ver como tudo isso é fundamental. Bons estudos para você e sucesso nos seus projetos. Tchau!